Sankofa deixa para nós o recado da importância de a gente questionar o nosso passado e com ele construir novas percepções a partir da maturidade que a gente tem agora, para que a gente consiga não viver as mesmas coisas no futuro. Olá pessoal, eu sou a Rosimara Aquelela e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o provérbio Sankofa e educação. Sankofa é um provérbio muito conhecido para nós e a gente fala muito sobre Sankofa, mas Sankofa carrega significados profundos que podem inclusive nos ajudar a aprender sobre educação em afroperspectiva, e eu vou trazer para vocês um pouquinho disso hoje. Bom, minha gente, eu vou trazer para vocês aqui uma série de vídeos sobre provérbios e educação e vou trazer alguns provérbios para que a gente pense a educação a partir deles e entenda que ensinamentos profundos eles podem nos trazer para que a gente pense sobre como educar as nossas crianças e jovens e a nós mesmos, porque nós também estamos aprendendo. Existe um provérbio que diz: só não aprende o que está morto. E nós estamos vivos e vivas, então nós ainda estamos aprendendo e vamos aprender até o nosso último suspiro. Então, vamos lá pensar o que Sankofa nos ensina sobre educação? Primeiramente, eu vou trazer para vocês o provérbio, né? O que é provérbio? Provérbios são sentenças, ou seja, máximas, né? Uma frase curta que vai sintetizar um saber complexo, um saber bastante grande. E os diversos povos africanos têm diversos provérbios. Eles podem ser cantados, desenhados, dançados, falados, escritos. Enfim, existem diversas formas de provérbio. O que a gente vai ver aqui hoje são os provérbios dos povos Akan, que atualmente vivem ali pela região do Ghana. E os povos Akan têm uma série de escritas ideogramáticas chamadas Adinkra, que são cerca de 80 desenhos que carregam em si provérbios que nos ensinam sobre diversas questões da vida. E hoje a gente vai pensar Sankofa no campo da educação, porque essa é uma das atribuições do provérbio. A gente tem um contexto e a gente pega ali algum provérbio para trazer uma sabedoria e ampliar a nossa percepção sobre esse tema. E hoje a gente vai fazer isso com Sankofa e a educação. E para quem acha que isso é um conhecimento muito distante para nós, pasmem, isso está no nosso cotidiano. Muitos escravizados trouxeram para cá os sankofas e eles estão nas grades de portões, sabe? Aquele coração que aparece, né, ali nos portões que a gente vai passando pelas casas e vai vendo. Esses corações são sankofas, né? Então a gente tem duas formas de o sankofa aparecer. A primeira é nesse formato de coração e a segunda é no desenho de um pássaro caminhando para frente, olhando para trás e com um ovo no bico. E o que significa Sankofa? Sankofa significa voltar e apanhar o que ficou para trás. No entanto, quando você associa essa frase ao desenho, você tem aí uma ampliação desse significado. Então, vamos nos atentar, por exemplo, ao desenho do pássaro. O pássaro está com os pés apontando para frente, com o corpo apontando para frente, mas a cabeça voltada para trás e esse ovo no bico. E o que isso quer dizer quando a gente olha para essa imagem? A gente está vendo que ele está seguindo o caminho dele, ele está caminhando. E ele, ao mesmo tempo, olha para trás, ele sabe o que aconteceu, ele viu o que aconteceu. E a partir do processamento dessa informação do que aconteceu, ele carrega o futuro, que é o ovo no bico. E esse ovo, ele não é um pássaro ainda, mas ele vai se tornar um outro pássaro, ele vai tomar a forma de um outro pássaro no mundo, ou seja, é o novo. Então, quando a gente olha para essa imagem, interpreta ela e associa ela com essa frase, voltar e apanhar o que ficou para trás, a gente fala de um processo de conhecimento que está baseado na ideia de relação histórica no tempo. Então, nessa perspectiva,
o tempo não é uma linha onde a gente deixa tudo no passado e só vai para frente. Não tem uma ideia só de progressividade, tem uma ideia de interdependência. Então, esse passado, ele vai interferir na construção do futuro, ele vai nos ensinar sobre como caminhar para frente. Então, a ideia aqui não é repetir o passado, porque a gente não tem ali uma réplica do mesmo pássaro, mas a gente tem o ovo, a gente tem a possibilidade. E aí você vai falar, mas Rose, um ovo de uma espécie vai sair um pássaro da mesma espécie. Sim, mas já é outra forma, já é outro corpo, já é outra representação. Então, ainda que esse pássaro se assemelhe a esse pássaro adulto aqui, que está carregando ele no bico, ele não é o mesmo. Sendo assim, é importante pensar que há lugar para o novo nessa perspectiva, porque a gente costuma pensar a tradição como algo que é fixo, como algo que não se transforma, como algo que se perpetua no tempo sem que as pessoas saibam o porquê. E isso não é verdade. A tradição é uma forma de organização de um grupo, onde um grupo ali consegue chegar a um consenso de uma forma eficiente de se existir, de se conviver junto, porém, ela vai se transformando de acordo com a necessidade desse grupo ao longo do tempo, e por isso que ela se perpetua, porque ela se transforma ao longo do tempo. Então, esse pássaro que está ali no bico do pássaro maior, né, esse pássaro em formato de ovo, ele é esse novo, ele é essa nova geração, ele é essa possibilidade de transformação. Bom, e se esses assuntos te interessam, fica aqui um convite para você. Eu estou abrindo o curso Quindese agora num formato de comunidade, onde a gente vai poder ali ter 2 meses com algumas aulas ao vivo, né? Toda semana a gente vai ter uma aula ao vivo para a gente conversar sobre essa questão da infância na perspectiva africana e entender os processos educacionais a partir de Quindese e pensar junto numa roda de conversa, numa roda de criação de conhecimento. Essa comunidade vai ficar ativa esses 2 meses, depois eu fecho, ainda não sei quando volto, mas a gente pretende ir voltando com ela e renovando cada vez mais essa perspectiva de infância através da nossa ancestralidade. Porque quando a gente pensa em infância a partir da ancestralidade, a gente consegue resolver diversas questões que estão nos afligindo atualmente em relação a como as coisas estão se organizando no mundo, e aí a gente consegue juntas e juntos criar saídas para pensar sobre como educar as nossas crianças. Então fica aqui o convite para você, se você quiser, vai dar uma olhadinha ali na descrição do vídeo na hora que terminar, ver essa comunidade, vai lá no meu Instagram também que tem informações sobre a comunidade Quindese lá, e fica aí o convite para você. Continuando aqui, a educação é uma das coisas mais importantes na perspectiva do povo africano, no geral. E por que é tão importante? Porque dentro da perspectiva africana entende-se que as crianças e os jovens são a continuação da comunidade. E mais, a gente se torna aquilo que a gente aprende. Então a educação é de extrema importância. E quando a gente pensa a educação a partir do Sankofa, qual é a maior aprendizagem que a gente pode ter? A percepção de que a gente precisa revisitar a nossa história a partir desse nosso lugar de maturidade, questionar tudo que nos foi ensinado, todas as percepções que a gente tem, tudo aquilo que está muito arraigado no nosso pensamento. Sankofa deixa para nós o recado da importância de a gente questionar o nosso passado e com ele construir novas percepções a partir da maturidade que a gente tem agora, para que a gente consiga não viver as mesmas coisas no futuro, para que a gente consiga transformar essa experiência vivida em conhecimento. E isso é muito interessante porque isso é um fundamento das culturas de matriz africana. Dentro das culturas de matriz africana, a percepção de que a experiência é fundamental para a aprendizagem, ela é praticamente geral para todos os grupos étnicos. No entanto, essa experiência sem o ato reflexivo, sem o olhar para trás, para analisar essa experiência e pensar como construir um futuro a partir do que foi vivenciado, ela é praticamente nula. Então, Sankofa traz para nós uma percepção de que é necessário questionar e refletir sobre o nosso passado. E isso é tão interessante porque geralmente as pessoas costumam
né, a partir do que nos é ensinado na escola e tudo mais, as pessoas costumam achar que a cultura africana é tudo muito espontâneo, é tudo muito intuitivo, é algo que não tem racionalidade, mas no fundo, quando a gente olha profundamente para essas culturas, a gente começa a perceber que existe uma grande potência reflexiva, questionadora em diversos ensinamentos presentes nessas culturas. E então, no final das contas, Sankofa nos convida a desenvolver um olhar histórico onde a gente percebe o processo de vida. E eu vou deixar aqui a sugestão para vocês de um exercício para vocês vivenciarem isso na prática, que é o seguinte: é pegar ali uma folha de papel, listar 3 das grandes aprendizagens que você teve nos últimos tempos e escrever um pouco sobre o que você aprendeu a partir delas. Registrar essa aprendizagem, porque isso vai fazer você desenvolver esse processo de reflexão e de registro dessa experiência e vai te ajudar aí a perceber o quanto você tem desenvolvido de conhecimento a partir da sua experiência de vida. E o mais incrível dessa perspectiva de vida, minha gente, é que ela nos traz a possibilidade de entender a história como potência de vida e criação de novos caminhos. É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Me deixem aqui nos comentários o que é que vocês imaginaram, o que é que vocês pensaram. Se tem aí alguma experiência que você quer compartilhar, pode deixar aqui nos comentários, para que a gente mova esse conhecimento e troque, gerando ainda mais conhecimento, né? Troque, aprofundando e fortalecendo as nossas vidas. Muito obrigada, um beijo e Eto Mujeto, estamos juntos.